Amém, glória a Deus. Vamos estar orando nessa noite pela palavra do Senhor. Sim, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, nessa noite que não seja eu, meu Pai, pregando da minha carne, do meu ego, das minhas emoções. Eu não venho aqui, meu Pai, ministrar de minha vida, da minha personalidade, mas que seja nessa noite a palavra de Deus, Pai. Que a tua palavra, Senhor, que ela entre aqui no altar da igreja agora, a unção, a força dela agora, a capacidade dela agora, venha, Senhor, sobre o altar da tua igreja agora, multiplica a tua unção, o poder da palavra, vai entrando na frente da igreja agora, colocando Miguel na frente com a espada de fogo, a espada de luz, não permita as trevas, o poder das trevas entrar, para tirar a comunhão, a paz de cada vida, cada alma, que está aqui nessa noite, unge as mentes de cada alma, o poder da palavra entra na mente, no coração, na estrutura dos irmãos, Senhor Jesus, meu Pai, aleluia. Enquanto eu vou pregando, Senhor, envia teu poder, tua graça, tua unção, e vai trabalhando a nosso favor, na nossa casa, na família, na rua, na parentela, vai passando o teu rio, tua vida, o teu poder, Senhor Jesus. Enquanto eu prego, desce neste lugar, Espírito Santo, passeia neste lugar, visita nossas necessidades, abra nossos ouvidos para o poder da tua palavra, entra na rede social, entra agora neste canal e visita essa pessoa que vai pegar o celular, que vai assistir nossas lives, toca na alma, no espírito, no corpo, na casa, na família, em todas as dimensões da alma, da vida dessa pessoa. Espírito de Deus, visita com a tua unção, a tua palavra, meu Pai. Senhor, eu dou ordem ao mundo espiritual, que os demônios, principados, as potestades, as legiões e os príncipes das trevas, que venham dobrar o joelho, e ao nome de Jesus seja dado honras e glória, Pai. Seja glorificado o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 2, nós estamos na série As Mulheres, aprendendo com as mulheres da Bíblia. E nessa noite nós vamos falar de uma grande mulher da Bíblia, que foi Joquebede. Já falamos de Maria Madalena, Maria, Uda, e agora, hoje, é a quarta mulher que nós estamos pregando. Vamos pregar sobre Joquebede. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, o escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume, e pés, pondo nela o menino, pôs no junco à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio do junco, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu ao menino. Eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi-se a moça e a chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó:
leva esse menino e cria-mo. Eu te darei um salário. A mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe. A filha de Faraó, o qual o adotou, chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Pode os irmãos se assentar. Glória ao Pai, glória ao Filho. Então hoje nós vamos levantar o troféu, esse legado dessa grande mulher de Deus, que foi Joquebede, irmãos. Nós já conhecemos muito bem a história de Moisés. A Bíblia vai dizer que o Faraó deu ordem que matasse todos os meninos que nascesse, que fosse homem ali de Israel, porque eles temiam o libertador. Eles temiam que esse povo crescesse, como o povo de Israel era escravo lá no Egito. Eles temiam que Deus podia levantar um libertador dos meios dos homens, dos meninos. E ele deu a ordem aqui no versículo 15 de primeiro do livro de Êxodo 1. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais os nomes eram Cifrá e Puá. E disse, quando ajudar no parto das hebreias, vide sobre os assentos, se for filho, matai-o. Se for filha, deixai-o viver. Mas a Bíblia diz que as parteiras temeram a Deus. Então Deus, ele é maravilhoso. Que mesmo aquelas mulheres debaixo de uma autoridade de um faraó, elas tiveram temor de matar os meninos. E elas preferiu deixar os meninos nascer do que colocar as mãos naquilo que pertencia a Deus. Então Deus, ele é maravilhoso. Nós vemos que Deus trabalha desde o começo da fundação do mundo para levantar o homem e a mulher. Muitas vezes nós não acreditamos no poder de Deus, no que Ele pode fazer. Mas nós vemos que aqui, aquelas mulheres mesmo sendo egípcia, inimiga de Israel, quando elas viram que eram homens, elas não quis pôr as mãos delas, temeram. E aí elas deram a desculpa para o rei, porque se fosse menina, pudesse deixar livre. Mas eles tinham medo de que um homem nascesse e fosse o libertador. E as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservava os meninos em vida. Então a notícia correu que os meninos estavam nascendo, estavam vivos. Então aquele faraó, rei ali do Egito, chamou aquelas parteiras, as duas mulheres que ajudavam as mulheres hebraicas. E as parteiras, o 18 vai dizer, então o rei chamou as parteiras e disse-lhe, por que fizeste isto? Que guardaste os meninos com vida. E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não é como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. O 20 vai dizer, portanto, Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou, fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceram-lhe casas. E agora o rei vai começar a perseguição. Nós sabemos que quando está para nascer um libertador, sempre vem a perseguição. Quando Jesus ia nascer para ser o rei, foi Herodes que mandou matar todos os meninos até 2 anos. E ali todos os meninos foram mortos. E o anjo Gabriel veio e avisou Maria que ela fugisse, mas José, para o Egito, porque ia matar todos os meninos, de 0 aos 2. E todos os meninos foram mortos, mas como Jesus era o nosso libertador, o nosso Salvador,
Maria foi uma grande mãe que teve uma missão que nós pregou sobre ela. Foi a primeira mulher que nós aprendemos que ali naquele sufoco, naquela luta, correu e ficou no Egito, fora dos termos de Israel, com José, até que Deus tornou visitar em sonho e o anjo de novo fala: volta, Maria, porque agora já morreu quem procurava a vida do menino, que era o rei. Quando vai nascer alguém que é libertador na terra, quando está acontecendo algo grande, Satanás se levanta. Pouco tempo também nós vimos que estava uma perseguição sobre as crianças aqui no Brasil. Então, irmão, quando está vindo algo bom, o diabo já sabe, ele teme na base. Assim também foi na vida de Moisés. Sabia que ia nascer alguém capaz de estrutura, que ia negar o reino do Egito das trevas. E este era Moisés, então vem a perseguição. Então agora ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascer lançarei, mas toda filha guardareis com vida, porque naquele tempo os homens tinham mais valor do que nós, as mulheres. Então as mulheres podiam deixar, mas os homens todos tinham que lançar no rio Nilo. É aí que entra a história de uma mãe, uma chamada de uma mãe, uma grande mulher que nós vamos aprender com ela, que vai vir o nascimento de Moisés através desse casal, que era um casal da tribo de Levi, que era aquele povo que foi ordenado por Deus, que eram os sacerdotes, eram os levitas, que era o povo que podia oferecer o sacrifício no templo, uma tribo de pessoas que era adorador, que ajudava o templo em Israel. De um homem e de uma mulher que se casa e se une, vai nascer Moisés. A Bíblia diz que essa mulher concebeu esse varão. E vendo que ele era formoso, ela sentiu que o Espírito Santo testificou com ela que Moisés era especial. Então ela tentou, ela escondeu, irmão, pela fé dessa mulher, ela escondeu um bebê até os 3 meses dentro de casa. Então sabemos que não é fácil, porque um bebê chora, um bebê grita, um bebê chama atenção, mas a fé desta mulher, ela esconde esse bebê, e lá fora está acontecendo a matança. Lá fora os meninos estão sendo lançados no rio. Mas Deus está protegendo o filho dela. Porque era filho da promessa. Era um libertador. Então quando seu filho, ele é o filho da promessa, irmão, quem guarda é Deus. A Bíblia diz: se Deus não edificar a casa, em vão nós vigiemos. Então, se Deus tem promessa na sua casa nessa noite, que eu e você venha ser como Joquebede. Joquebede é o Espírito Santo. Joquebede, ela estava ali confiando em Deus. E Deus estava guardando o filho dela do lado de dentro, porque Deus tinha promessa. E assim também é na sua casa. A Bíblia diz que filhos não é do diabo, é herança de Deus. Quando os filhos é herança de Deus, nós temos que entregar eles para quem? Para Deus. E vai dormir. Deita e dorme, põe a filha, o filho nas mãos de Deus. Porque nós vamos ver aqui essa mãe entregar o filho. Então nessa noite você tem que entregar seus filhos, suas filhas, e não deixar a ansiedade entrar na sua alma. Porque no Salmo 127 vai dizer que é Deus que edifica a casa, que é Deus que guarda a casa. Se Deus não guardar Ribeirão Preto, se Deus não guardar nosso bairro, em vão vigia as polícias e o sentinela. Mas é Deus. Então Deus guardou até os 3 meses. Ali de dentro chorando, e de fora os reis, ali com certeza o soldado passava procurando criança que era homem e não viu.
Porque quando Deus senta em cima, quando Deus protege, o maligno não tem o poder de tocar. O maligno não pode pôr as mãos. Então nós temos que crer na palavra. Essa mulher, ela veio de uma linhagem de pessoas que ofereciam sacrifício para Deus. Então você tem que ter fé nos seus filhos, que Deus é quem vai guardar. É Deus que vai proteger. É Deus que vai limpar. É Deus, você tem que crer na palavra e ter fé e confiança. Porque Joquebede, ela teve até os 3 meses. Só que agora ela não podia mais segurar um menino 3 meses. Assim é os seus filhos. Você pode segurar seus filhos até uma idade. Até criança. Por isso a Bíblia diz: ensinai o caminho às crianças. Porque quando chegar adolescente e a mocidade, ele vai se soltar. Agora ele vai querer conhecer o mundo. Agora ele vai querer ter bagagem deles, não mais sua bagagem. Agora ele vai querer ter a bagagem, as experiências deles. Não mais a minha e a sua. E aí é só Deus que pode determinar o que seu filho vai ser. Eu e você não pode perder a cabeça. Nós não pode entrar com depressão. Nós não pode mais agora deitar e não dormir. Porque é só Deus. Porque agora eles vão querer ter as bagagens deles. Não mais as suas. E ali, se você é de Deus, você vai entregar para Deus. Porque o que eu e você pode fazer é feito do 0 até 12 anos. Depois dos 12, ele vai soltar as asas, bater as asas e sair debaixo da saia, sair debaixo do teto dos pais e vai começar a criar as experiências deles. E Deus guarda. Se Deus tiver promessa, Deus o protege. Então aqui nós vamos ver uma mãe que ela vai ter que entregar o filho para o rio Nilo agora. Por isso foi cantar essa noite, meu coração foi cantado, está doendo, meu coração está doendo, ferido, porque ali foi o coração de Joquebede. Estava doendo, estava ferido, só que ela cria que ela orou a Deus. Ela cria que Deus tinha ouvido ela, que ela tinha entregado para o Espírito Santo o filho dela. Ela cria que agora o que ela pode fazer foi feito até os 3 meses. Agora era o Espírito Santo que ia dirigir. Assim é na tua vida. Não existe melhor amigo do que o Espírito Santo. Você tem que entregar ao Espírito Santo tua herança, tua família, tua casa. E consolar e ficar com o resto. Ela vai entregar os filhos agora. E a mulher concebeu, teve o filho, vendo que era formoso, tentou esconder 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo. Tomou uma arca, agora ela prepara o ambiente. Ela não joga Moisés direto na água para ele morrer e afogar. Porque ela tinha certeza que Moisés era de Deus e que ele tinha um propósito. Então, ela prepara uma arquinha. Ela prepara uma arca com betume e pondo nele o menino, pôs no junco, na borda do rio. E qual é o ambiente que você prepara? Você prepara o ambiente da oração dos seus filhos. Você prepara o ambiente da entrega para Deus. Deus, minha casa é tua. Minha casa está nas tuas mãos. Minha família está nas tuas mãos. E o Espírito Santo, irmão, ele vai lá onde ele estiver. Se estiver no bar, se estiver na biqueira, se estiver na prostituição, Deus pode visitar, Deus pode entrar naquele ambiente, mover o coração e vai mostrando o mundo para os teus filhos. Então, ela prepara o ambiente para colocar Moisés, faz aquela arquinha. E confia em Deus e coloca Moisés. E deixa junto das bordas do rio.
E Deus ouviu a oração daquela mulher. Deus recebeu a fé daquela mulher. E Miriam, que já era mocinha, ela fica de lado. Joquebede, mesmo sabendo que os meninos tinham que ser mortos, ela não joga Moisés, ela prepara o ambiente, põe ele no arquinha. E assim também é na nossa vida. Mesmo que você sabe que seu filho já está no mundão, já está carregando bagagem, você tem que profetizar sobre a vida dele, que ele é a herança de Deus e que Deus está no controle da alma do teu filho. Não é como muitas mães. Tem muitas mães que elas é tola. Tem muitas mães que dá brecha pro diabo. Tem muitas mães que falam que meu filho vai pro inferno porque já está nas drogas, está na prostituição, está no adultério, que ele vá pro inferno. Eu já vi muitas mães, já andei com mulheres assim, eu apartei delas. Falei, Deus me defenda uma mãe da boca dessa, porque se você manda seu filho pro inferno porque está dando trabalho, imagine eu se eu dar trabalho para elas. Tua mãe não pode ser tola, ela tem que ser como Joquebede. Não é porque o cenário é de morte, não é porque o cenário é de destruição, não é porque o cenário é de que todos os meninos estão sendo jogados, engolidos pelos bichos que tem no Nilo. Mas aquela mãe, mesmo sabendo que o cenário era de destruição, ela fez com amor a arquinha. Colocou seu filho com amor. E Deus, ele é amor. Ele recebeu. Ele recebeu Moisés naquele rio. E assim você também tem que fazer. Não é porque está dando trabalho, está roubando, está matando. É teu filho, saiu de você. Tem que abençoar. Abençoe para que a bênção do Senhor visite. Porque Deus, ele é amor. E Deus recebe aquilo que é do Espírito Santo. Deus trabalha com cuidado, com carinho, com amor. E Joquebede teve isso. Joquebede não irou pelo que estava acontecendo lá fora. Joquebede não amaldiçoou pelo que estava acontecendo. Ela cuidou até o momento final. E é daí que nascem os grandes homens de Deus. Grandes mulheres de Deus. Quando você cuida com amor. Quando você entrega com amor. Porque os filhos não é teu. Minha mãe deixou eu sair com 15 anos de casa. Ela me entregou a Deus. E Deus usou minhas patroas como uma mãe para me ensinar. Os filhos não é teu, irmãos. A partir de 12 anos eles é do mundo. Eles vão fazer o que eles querem. Vai querer as bagagens deles. Mas você vai ficar com o Espírito Santo, com o cuidado de Deus, com o ambiente de Deus. Não vai amaldiçoar, não vai lançar maldição. Você vai dizer, é meu, saiu do meu ventre, a herança do Senhor. Que o Senhor visite lá no mundo, aonde tiver. Fale com ele, entre na vida deles aonde tiver. Edifica meu filho, Senhor. Guarda meu filho, Senhor. Deus ouve a oração dos pais e das mães. E a Bíblia diz que Miriam, Deus pôs a irmã para ajudar. Ela ficou escondida, porque era um menino bonito naquela borda daquele rio. E dali ela ficou afundando o que ia acontecer. E a filha de Faraó desce com as suas donzelas, com as suas princesas, para tomar banho. Então, grande mulher de Deus, o Espírito Santo lhe deu estratégia de como ela fizesse para não perder seu filho. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo. Temos que ter o Espírito Santo, porque foi ele que deu estratégia para Joquebede. O Espírito Santo é amor, é paz, é bondade. E como é que eu tenho ele, irmã? Você tem que chorar para ele quando está triste. Você tem que, com aquele louvor, fechar o olho e clamar nele, chamando ele. Você tem que ter intimidade. Você tem que fazer jejum especial só para você. Muitas vezes você está jejuando só para o
esquece de você. Nós temos que jejuar para nós, irmãos. Só para nós, dizer Espírito Santo, esse jejum é para mim e para o Senhor. Eu quero que você seja meu amigo. Muitas vezes você só jejua para o macumbeiro não fazer macumba, só jejua para os filhos. A Bíblia diz: se eu não tirar o argueiro do meu olho, eu não vou saber ajudar as pessoas. Por que que hoje muitos crentes estão sendo derrotados? Porque eles querem mudar o outro e ele está cego. Como que eu vou saber ajudar uma pessoa se eu estou cega? Se eu sair andando com cego aí, eu vou para o buraco. Mas sai andando com o Espírito Santo, que você não perde uma causa mais. Porque Joquebede não perde, ela nasce da linhagem dos levitas, daqueles que sabiam oferecer sacrifício para Deus. Então, irmão, se nessa noite você não está tendo estratégia, você vai pegar essa chave que está sendo liberada na palavra. Muitas vezes você dobrou o joelho e orou para os outros. Mas hoje você vai sair daqui, dobrar o joelho e orar para você. Jejuar para você. Você vai jejuar pelos teus olhos. Você vai jejuar pelo teu coração. Você vai jejuar pela tua alma. E você vai começar a adquirir estratégia. Estratégia que não perde a família. Estratégia que não perde a casa. Estratégia que ninguém mais vai te passar para trás. Porque Joquebede é uma grande mulher que teve a estratégia de Deus. Levanta a mão aí, ó. Deus vai te entregar a estratégia. Sim, meu Pai. Essa semana inteirinha você vai orar só para você. Você vai dobrar o joelho e vai orar por você. Você vai fazer um jejum para você. Receba a estratégia. E depois você vai contar para mim. Você vai contar que você teve uma chave nas mãos. Porque a chave que Joquebede recebeu, e eu declaro e libero do altar essa chave nas suas mãos. Meu Pai, eu recebo. E agora sabe quem vai andar de mão dada com você aqui na terra? É o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero ver o rei do Egito. As pessoas quando chegar para querer fazer o mal para você, elas vão ter o coração de pedra derretido. O coração daquela mulher se derrete debaixo de decreto, debaixo de lei. Mas quando ela chega e vê um bebê, aleluia, mesmo sabendo que era para ser morto, todos, aleluia, menino dos hebreus, ela não consegue, ela fala: é dos hebreus, não, eu não vou matar, eu vou mandar é chamar alguém. E aí vem Miriam, começa a andar com o Espírito Santo, você vê se o capeta vai ter mais êxito na tua casa. Aleluia. Se o diabo vai ter mais êxito na tua vida, começa a ser companheira do Espírito Santo. Ande com quem criou a terra, o mundo e a plenitude. E não fez nada em Moisés, porque era filho de uma grande mulher sábia. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola é aquela que derruba com as próprias mãos. E quem edifica a casa é o Espírito de Deus. Então, irmãos, comece a buscar Deus primeiro para o seu olho, para a tua vida espiritual. Porque se você tiver intimidade com Deus dentro de você, você vai saber para onde está indo seu filho. Para onde está indo as coisas que quer te matar e quer destruir. Os crentes dos dias de hoje precisam disso. Mas eu vejo os crentes preocupados só em salvar e mudar. E aí vem o Satanás e passa a rasteira. Por quê? Porque como você vai tirar o argueiro que está no olho do seu irmão se primeiro não tira no seu? Se primeiro você não pede o Espírito Santo para mostrar o que está dentro de você, qual é as estratégias, o que ele quer fazer com você e ele.
E foi assim que a mulher teve a vitória. Então, quando ela veio para matar, que ela já estava debaixo do decreto do faraó, ela viu, o coração dela se derreteu. Não, esse daí não. Esse é filho dos hebreus. E Miriam, que estava escondida, Deus deu estratégia para Miriam. Miriam chegou naquela mulher. E abrindo havia um menino, e eis que o menino chorava. Deus fez o menino chorar para a mulher se compadecer. Então, quando ela vê aquele bebê chorando, ela não resiste. Ela moveu de compaixão de Moisés. Fala, nossa, um bebezinho sem a mãe, chorando desse jeito. Então ela se move e diz, dos meninos dos hebreus, então, irmão, o Espírito Santo sabe trabalhar no coração humano. Não importa que está no Egito, que é do Egito, ele sabe mover. Mas nós não sabemos, mas o Espírito Santo sabe mover as vidas através das estratégias de Deus. Então disse a sua irmã, filha de Faraó, irei eu chamar uma ama hebreia, que cria esse menino, aí o menino vai voltar para a mão das próprias mães. Porque ela tinha fé. E ela andava com Deus. Ela tinha o Espírito de Deus. Aquilo que é teu, se você tiver confiança em Deus e andar com o Espírito Santo de Deus, como eu já disse, andar com o Espírito Santo, primeiro você tem que orar para você. Quando você dobra o joelho de sua casa, você não vai pôr Deus primeiro no de fora, não. Primeiro é você, porque se você estiver viva, a vida está em você. Você vai orar para eles e esquece de você. E nós temos que ter amor próprio em nós. Então, quando a mãe tem Deus nela, fé de liberar nas mãos de Deus. Quando ela tem a paz de Deus, o Espírito Santo nela, aquilo que é dela, ela vai entregar a Deus. Ela vai dizer, Deus guarda. Ele vai, mas ele vai voltar para as minhas mãos. Quando eu saí da minha casa, todo mundo em Minas dizia que eu ia voltar grávida, com filho. E eu voltei do jeito que eu saí da minha mãe. Limpa, pura, sem filho, sem marido. E minha mãe me recebeu do jeito que ela me liberou. Porque a minha mãe tem o dom da sabedoria. Se você tem a sabedoria, você não vai amarrar as pernas dos teus filhos. Você libera eles. Porque já é grande e não pode amarrar. Mas o Espírito de Deus que está nas suas palavras e anda contigo, aonde ele vai, ele põe as pessoas para ensinar teu filho. E quando ele vai fumar, beber, drogar, não dá certo, ele passa mal. E ali ele começa a chorar e dizer, não é isso que Deus quer de mim. Porque quando eu ia fazer o que minhas amigas mandavam, não dava certo e eu ia chorar. Então eu descobri que eu estava debaixo de proteção, de oração, e que Deus tinha um plano na minha vida. E assim, irmão, foi na vida de Moisés, e a partir de hoje vai ser na sua vida e na sua herança. Porque você vai ser amiga de Deus. Você vai andar com o Espírito Santo. Você agora vai primeiro buscar para você, depois por de fora. E vai dar certo o plano de Deus na tua vida. Então Moisés vai voltar para a mesma mãe. Isso que é fé. Isso que é estratégia. Isso que é Deus. Porque aquela mãe não amaldiçoou. Ela não xingou a autoridade que estava querendo o filho dela. Ela preparou o ambiente. Qual é o ambiente que nós preparamos? É oração, jejum, andar com Deus. Não é amaldiçoar o governo. Não é amaldiçoar as autoridades, vai ter que entregar, é deixar ir. Mas o ambiente fica preparado por Deus. E ali Moisés volta para a mesma mãe. E a filha de Faraó lhe disse, vai. E a moça chamou a mãe, criou aquele menino, até o menininho ficar grande, ensinou Moisés que ele não era do Egito. Ensinou Moisés que ele nasceu com o propósito de ser o libertador.
E a Bíblia diz que quando Moisés cresce, Moisés, ele vai trocar todo o reino do Egito. Ele vai querer ficar do lado da família real, da família que trouxe ele ao mundo. E Moisés foi bem instruído por aquela mulher, que Moisés aprendeu toda a ciência matemática do Egito, toda a riqueza. Moisés seria o próximo faraó. Mas por uma mãe que tinha intimidade com Deus, por uma mãe que tinha o Espírito de Deus, que ensinou Moisés, ele vai ficar do lado dos escravos. Ele se torna o libertador. Então Joquebede fez um papel muito bonito na história, porque ela tinha as estratégias de Deus. Ela era uma mulher que liberou. Ela era uma mulher que confiou. E Deus a trouxe de volta o que era dela. E trouxe, a Bíblia diz que Moisés foi um dos profetas. Que se ele não tivesse o corpo dele desaparecido, Deus tinha colocado alguma ciência química nele, que ele seria adorado. De tão grande foi esse profeta que passou na terra. Então, nessa noite nós levantamos o troféu dessa mulher, e que eu e você venha ser como ela. Nós venha entregar. Entrega a sua casa, seu marido, sua empresa, sua família. Entrega nessa noite para Deus. Venha deitar e dormir. E confia no Senhor. Não fique com aquela angústia, com aquela ansiedade, achando que é você que cuida. Não é você que cuida. Não é você que edifica. É Deus. É Deus que faz as pessoas mover pelos seus. É Deus que cuida. Então, irmãos, comece a dar lugar para o Espírito Santo. E não deixe a ansiedade, aquela coisa ruim na tua cabeça. Entrega para Deus, confia nele e crê que o que é seu vai voltar para suas mãos e vai ser grandes pessoas na terra, porque o Espírito Santo ele tem este poder de cuidar da nossa herança, de cuidar da nossa casa. Então, que Deus abençoe os irmãos, que vai chegar até o fim da nossa pregação. E agora nós vamos entrar em oração aqui na igreja, amém?